Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar pra gente falar aí sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar aí sobre os assuntos relativos à 24ª rodada, se inscreva no nosso canal e, por favor, aí, comente nos nossos vídeos, porque só assim o YouTube entende que o nosso canal é relevante para mais gente, tá bom? Vamos falar aí sobre os jogos dos cariocas na 24ª rodada que são importantes aí para a tabela do campeonato. O primeiro jogo sobre o qual eu vou falar é a vitória do Fluminense. Aliás, vitória não, triunfo do Fluminense sobre o Vitória da Bahia. O jogo aconteceu no sábado e o Fluminense foi lá a Salvador e derrotou o Vitória por 1-0. Um jogo que começou muito equilibrado, com os dois times meio que se estudando ali, errando muitos passes, na tentativa de controlar o jogo. O Renato Gaúcho, para variar, mexeu muito no time. Para variar, na entrevista antes do jogo, ele usou aquele discurso de que o time está muito cansado, enfim. Logo aos 30 segundos de jogo, o Dudu do Vitória fez uma falta na entrada da área, ou seja, cartão amarelo para ele. E aos 25 minutos, ele fez outra falta, e a falta era para cartão amarelo, ou seja, cartão vermelho para ele. E aí, o jogo ficou bastante condicionado pela expulsão do Dudu. O Fluminense começou a crescer no jogo. O Renato Gaúcho botou dois jogadores que são muito pedidos pela torcida, o Lescano e o Lavega. E o time cresceu no jogo, claro, também em função dessa perda de um jogador do Vitória. E numa jogada pelo lado esquerdo, o Freitas, tentou, levou para a linha de fundo, cruzou para trás e o nosso querido Hércules dominou, cortou para o pé direito e bateu, amigo. A bola fez uma curva sensacional e foi lá no ângulo superior esquerdo do goleirão do Vitória para fazer Vitória 0, Fluminense 1, lá em Salvador. Não aconteceu nada durante o jogo? Aconteceu sim, bastante coisa. Dentre as coisas que aconteceram, o nosso querido Igor Rabelo foi expulso. Ele tomou cartão amarelo aos 40 minutos e foi expulso aos 43. Aliás, tem um pequeno detalhe sobre esse gol. A transmissão do Premier, que estava sendo com a Renata Silveira narrando, ficou mais de meia hora no primeiro tempo sem som, sem áudio. E dentre essa mais de meia hora acontece o gol do Fluminense e a expulsão do nosso querido Igor Rabelo. O gol do Fluminense inaugurou o primeiro gol mudo da história do Campeonato Brasileiro. Gol com transmissão sem narração. Inacreditável que o Premier conseguiu fazer durante a transmissão de Vitória da Bahia e Fluminense. E teve a expulsão do Igor Rabelo no finalzinho do primeiro tempo, também sem narração, e logo depois da expulsão, aí sim, a narração voltou e o jogo transcorreu normalmente. Ou seja, depois da expulsão do Igor Rabelo, o Vitória cresceu no jogo, tentou partir para cima do Fluminense, mas assim, ficando numa situação difícil, porque o Vitória não tem um time muito criativo do meio de campo pra frente. Até o técnico lá, o Rodrigo, ele tá tentando melhorar a produção ofensiva do Vitória, mas ele não tá conseguindo muito êxito nessa mudança não. Então fica um pouquinho complicada a tarefa do Vitória nessa briga para não cair. Mas é aquela tal história. O Vitória tem pontuação para fugir de zona de rebaixamento, mas está na zona de rebaixamento. A vitória é importantíssima para o Fluminense dar uma tranquilizada com relação ao rebaixamento, porque ele abre 6 pontos, ele estava a 3, abre 6, e agora o Fluminense só pensa na terça-feira, que aliás tem pós-jogo aqui no canal Pode Marcar, Fluminense e Lanús, o jogo da volta da Copa Sul-Americana. Um jogo de muita entrega, né? De ambas as partes, pela situação do Vitória no campeonato. Nós precisávamos voltar a pontuar. Nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, é sempre muito difícil, independente da situação dos times no campeonato. É sempre muito difícil o jogo aqui. É uma pressão muito grande.
mas o meu time soube suportar a pressão, soube se defender na hora que tinha que se defender. Procuramos atacar sempre que o adversário dava espaço para a gente. Enfim, foi um jogo principalmente no primeiro tempo, muito pegado. A gente conseguiu fazer um gol, isso deu uma tranquilidade maior para a gente. Depois, com um jogador a mais, infelizmente nós perdemos um jogador no momento que nós estávamos ganhando o jogo. Nós poderíamos ter essa vantagem, que as coisas iam ficar melhores para a gente, principalmente em termos de segundo tempo, que o Vitória teria que vir para dentro da gente, ia deixar os espaços, e aí ficou 10 contra 10. Sabíamos que o Vitória ia fazer uma pressão muito grande no segundo tempo, até porque eles precisavam do resultado. Mas aí entrou muito a entrega do meu time. O sistema defensivo, juntamente com a ajuda dos atacantes, a gente soube se defender, soubemos sofrer o jogo. Tivemos algumas escapadas que poderíamos definir a partida, mas infelizmente nos precipitamos na hora de tomarmos as decisões no ataque. Mas enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que nós conseguimos uma vitória importante fora de casa, contra um adversário que luta contra o rebaixamento também. A gente precisava pontuar. É sempre muito importante a gente vencer fora de casa, principalmente com uma equipe, com um time alternativo, né? É muito fácil, sim, um ou outro criticar sempre o treinador. Por que não põe sempre o time principal em campo? Porque é impossível. As pessoas têm que entender isso. Não dá para ficar repetindo sempre a mesma coisa, dando sempre a mesma explicação, entendeu? Quem entende futebol sabe o que faz. Essa é a realidade. Aí o cara vai lá, vai no ventilador, dá a opinião dele, não sabe o que acontece durante a semana, não tem as informações dos jogadores, quem está com a perna pesada, quem está sentindo alguma coisa, o desgaste, enfim. Então, já deu os parabéns pela entrega do time. Uma vitória muito importante fora de casa. Agora só estou pedindo que o nosso torcedor lote o Maracanã na próxima terça-feira, que a gente, mais do que nunca, a gente precisa deles para a gente reverter também o placar da Sul-Americana. A gente já fez isso com o Bahia. E eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar no Maracanã lutando, apoiando o tempo todo. E a gente vai em busca do resultado que nos interessa, que é a virada. E, se Deus quiser, a gente conseguir mais uma semifinal, que é o nosso objetivo. O La Vega, apesar do pouco entrosamento e, digamos assim, de ritmo de jogo, que é muito importante, ele teve muito bem. A entrega dele foi fundamental. Eu conversando com ele o tempo todo ali. A entrega dele foi muito boa. Faltou um pouquinho de calma na hora que o Canóbio dividiu a bola com o zagueiro de cabeça. Até gritei para ele calma, que eu sabia que o Canóbio ia ganhar aquela bola, mas ele se precipitou e ficou impedido. Mas ele teve uma entrega muito grande, foi importante apesar da falta de ritmo. A mesma coisa com o Lescano, infelizmente eu tive que tirar ele no intervalo do jogo para colocar um zagueiro, até porque ia ficar difícil jogar o segundo tempo todo com dois jogadores que estão sem ritmo de jogo. Mas no mais, volto a repetir, o time tá de parabéns pela entrega. É isso que eu quero dos jogadores quando eles recebem oportunidades. Muitas vezes o jogador não está bem tecnicamente, mas essa entrega aí, ela tem que ter. E hoje nós conquistamos 3 pontos importantíssimos fora de casa, contra adversário difícil, justamente pela entrega de todo mundo. Jogaram Botafogo e Atlético Mineiro. Sim, aconteceu de novo. O Botafogo começou um pouco melhor o jogo, tentando ir para cima do Galo, tentando tomar conta do jogo. Criou até boas oportunidades o Botafogo, só que tem que o goleiro do Atlético salvou e tal. Mas depois dos 10, 15 minutos, o Atlético começou a tomar conta. O Hulk, por exemplo, perdeu uma chance incrível do Léo Link, né? E o Léo Link fez uma defesaça também num chutaço do jogador do Atlético. Então o Atlético equilibrou o jogo e passou até a ser melhor. Mas por que eu falei sim, aconteceu de novo? O CR9 do Botafogo, o Cris Ramos, recebeu um cruzamento, escanteio, né? Escanteio batido na área. O CR9 do Botafogo, o Cris Ramos, vai e dá uma cotovelada no zagueiro do Atlético. E é expulso por conta disso, com a ajuda do VAR. Mas ele é expulso. Quando todo mundo imaginava que o Atlético fosse crescer no jogo, pressionar o Botafogo e arrancar os 3 pontos, bateu a síndrome da Libertadores de 2024, aliás, né? E aí o Botafogo foi lá
e venceu. Sim, de novo. Um passe sensacional pro Álvaro Montoro pelo lado esquerdo. Aí o Álvaro Montoro dominou com a perna esquerda, driblou para dentro, um drible espetacular. E aí ele cruza pro Santi Rodrigues. Aliás, o Álvaro Montoro, ele não cruzou. Ele deu um passe sensacional pro Santi Rodrigues. Ele nem precisou subir muito para cabecear, não. De tão próximo da altura dele que a bola foi, né? E aí o Santi Rodrigues foi lá e meteu de cabeça. E aí o Botafogo fez o gol no primeiro tempo. O Galo veio para cima no segundo tempo, pressionou o Botafogo, criou boas ocasiões, mas não conseguiu fazer o gol. E o Botafogo teve até alguns ótimos contra-ataques para tentar matar o jogo. Só que não conseguiu fazer o segundo gol, né? Então, o Botafogo se segurou legal, de boa, e ele acabou conseguindo fazer 1-0 para cima do Atlético Mineiro. E ficou nisso aí. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. E aí o Botafogo subiu para quarto lugar com esse resultado, mas depois voltou a quinto, porque o Mirassol ganhou do Juventude na rodada por 2-0. A importância da vitória nesse momento é grande. É grande, porque a gente merecia esses 3 pontos, essa vitória, essa satisfação, porque passamos por um momento difícil, mas os jogadores não baixaram a cabeça, seguiram trabalhando. É um jogo como hoje a gente precisava. É um time que com muita adversidade na segunda etapa teve uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, de trabalhar, de começar com uma boa fase defensiva e a atitude na fase defensiva. Gestionar melhor os momentos do jogo, que contra o Mirassol não gestionamos bem. Hoje fizemos todo o que falamos, aconteceu, era um jogo que a gente precisava. A gente vai falar sobre Flamengo e Vasco. A maioria das expectativas dizia o seguinte: o Flamengo vai ganhar o jogo do Vasco. Só que tem um pequeno porém aí. Primeiro, o Flamengo jogou no meio da semana. O Vasco não. Então, o que o Felipe Luiz pensou? Vou poupar jogadores no primeiro tempo para tentar ganhar no segundo. Fez errado? Ele errado não estava, mas 100% certo também não estava não. Porque ele poupou 5 titulares, entendeu? Ele poupou Danilo, poupou em relação ao jogo lá contra o Estudiantes, né? Poupou também o nosso querido De La Cruz, entendeu? Poupou Arrascaeta e poupou Pedro. E, aliás, poupou também o Samuel Lino. Aliás, o Ayrton Lucas jogou, mas poupou 5 desses 6 aí. O Flamengo, o que aconteceu? Aí ele joga com Alan no meio de campo, joga com Danilo na zaga e joga com principalmente o Cebolinha no ataque. Jogar com o Cebolinha no ataque, o Cebolinha é irregular, né? Ele tem uma grande partida aqui, outra partida ruim ali. O Cebolinha não foi mal. O problema foi o Alan no meio de campo. O Alan falhou em algum lance decisivo? Não falhou. O problema é que com o Alan, o Flamengo perde muito em qualidade na saída de bola. Então, o Flamengo precisa dessa troca de passes muito bem detalhada, muito bem definida, para poder dominar o jogo contra qualquer time. Danilo na zaga não tem muito problema, porque o Danilo joga muito bem. Mas aí o que acontece? Aos 11 minutos, até que o Alan acertou um lançamento. Um lançamento sensacional para o Cebolinha. O Cebolinha dominou, cortou para o pé direito e bateu para o gol. Um chute forte, né, bonito. A bola bateu no travessão, sobrou para o Emerson Royal, que cruzou para o Bruno Henrique. Bruno Henrique chegou batendo no gol. O nosso querido Léo Jardim fez uma grande defesa, mas aí a bola sobrou no Carrascal para fazer 1-0 Flamengo. E aí o Carrascal no meio-campo, eu achei o seguinte, que o Flamengo ia sentir a falta do Arrascaeta. Não por falta de qualidade do Carrascal, não é isso. O problema é que o Carrascal tá sem entrosamento com os jogadores, né?
Primeiro jogo completo do Carrascal, ou quase completo. Aí o Carrascal faz 1-0. O Vasco, depois do gol, ele cresceu. Aliás, o Vasco já estava com uma marcaçãozinha muito bem encaixada. Os dois volantes, né? O Hugo Moura e o outro volante determinados, né? O Hugo Moura e Cauã Barros. Tá? Os dois ali marcando muito forte no meio campo, só que tava com muita dificuldade de criar, como já se esperava, né? Quando a gente fala de Vasco aqui no canal, o que a gente fala? Que tem que tomar cuidado com a jogada aérea, né? A defesa do Flamengo tava com muita dificuldade de marcar a bola aérea do Vasco. O Vasco teve uns 3 escanteios e nos 3 o Vasco levou vantagem no ataque em relação à defesa do Flamengo. Até que escanteio pelo lado esquerdo, bola cruzada na área, e aí o Rossi sai catando borboleta, o goleiro do Flamengo. E aí a bola vai no Ryan, e aí o Ryan mete de cabeça o gol do empate. 1-1. E esse 1-1, no primeiro tempo, foi muito justo, porque o Flamengo começou melhor até o gol, e depois o Vasco melhorou. E foi melhor durante boa parte do primeiro tempo. Só para vocês terem uma ideia. Gente, clássico é clássico e vice-versa, como diria o filósofo Jardel. Então, gente, clássico equilibra as coisas. E como diria a produção, então será necessário mais produção. Como diria a produção, clássico é 50-50, entendeu? Equilibra tudo. Você pode ter um time muito melhor que o outro vai lá, se supera e ganha muitas vezes. O Vasco foi lá, fez o gol do empate, cresceu no jogo, né? Ficou mais confiante, mas não conseguiu fazer o segundo gol no primeiro tempo. E aí o que faz o Felipe Luiz? Bota a cavalaria logo de cara no segundo tempo? Não. Deveria ter colocado? Sim, deveria. Ainda mais que o Vasco teve o problema com o Robert Renan, o zagueiro, que saiu com concussão cerebral. Ou seja, o Vasco teve direito a uma 6ª alteração e o Flamengo também teria direito a uma 6ª alteração. Só que tem que o Flamengo não usou essa 6ª alteração. E aí, no segundo tempo, o Flamengo, naturalmente, dificilmente ia repetir o futebol ruim do primeiro tempo. Naturalmente, ele passou a pressionar o Vasco e a empurrar o Vasco para o campo defensivo. Aí veio Arrascaeta, Pedro, veio a cavalaria toda, veio Luiz Araújo também, os titulares todos. Samuel Lino também entrou, mas não entrou lá muito bem. E o Flamengo começou a pressionar muito o Vasco. Mas o Flamengo estava naquele dia de que a bola não vai entrar, de jeito nenhum. Até o Pedro teve um lance lá que ele esticou a perna, a bola bateu na perna esquerda do Léo Jardim e não entrou, entendeu? O Saul acertou um chutaço no travessão, entendeu? Numa entregada do Léo Jardim. Aliás, falar em entregada, o Rossi deu uma no primeiro tempo também perigosa até. Quase que o Hugo Moura rouba a bola. Então, quer dizer, foi um jogo cheio de nuances interessantes, esse Flamengo e Vasco. Os dois times criaram para vencer o jogo. O Flamengo mais do que o Vasco, que é uma coisa natural, né? O Flamengo tem mais qualidade do que o Vasco, mas não tanto. O Flamengo não criou tanto mais que o Vasco no cômputo geral do que normalmente criaria, mas criou mais do que o Vasco. O Léo Jardim foi obrigado a fazer 3 ou 4 grandes defesas. O Rossi também fez uma grande defesa ainda no primeiro tempo. Ficamos nisso. 1-1 Flamengo e Vasco no Maracanã. Um jogo para mais de 60 mil pessoas, como sempre. A pena, infelizmente, é que o Flamengo perdeu 2 pontos da vantagem que ele tinha em relação ao Palmeiras. Eu acho que o Felipe Luiz, ele ainda não entendeu que o Palmeiras tá igual ao Manchester City no campeonato inglês. Ele não vai perder ponto à toa, não. Ele só vai perder ponto, o Palmeiras, para time que jogar igual ou melhor que ele. O Vasco hoje mereceu empatar com o Flamengo. O Vasco hoje jogou muito bem, marcou direitinho, entendeu? Fez uma marcação perfeita. O Vasco realmente fez uma partidaça.
O Ryan jogou muito bem, foi até eleito o craque do jogo pela Globo, mas para mim ele poderia não ser eleito o craque do jogo. Eu acho que o jogo foi tão bem disputado que teriam outras opções tão boas quanto ele. Primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles, eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição e em lançamentos longos, e foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente, é um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Aliás, eu não falei num assunto, né? O árbitro. Pois é. Quinta-feira eu falei o quê? Que é bom que o árbitro passe despercebido, como diz o Gustavo Villani, né? Rafael Klein passou despercebido. Então, amigo, por favor, né? Por favor, seu árbitro de quinta-feira. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Você passe despercebido também e que não influa na briga pela classificação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Bom, lembrando que na quarta-feira tem o jogo atrasado importantíssimo do Vasco contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Importantíssimo para o Botafogo, por exemplo. Da produção. Ô, produção! Produção! Ô, produção, vem cá, produção! Importantíssimo esse jogo para o Botafogo e para o próprio Vasco, né? Para poder ver se ele dá uma livrada da zona de rebaixamento. E na quinta-feira você vai ter aí Estudiantes e Flamengo, direto lá de Buenos Aires. E tem pós-jogo tanto na quarta, de Vasco e Bahia, quanto na quinta, de Estudiantes e Flamengo. Você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva nesse nosso canal, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos. Isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante para mais gente, tá bom? Eu fico por aqui e na terça-feira a gente volta aí no nosso canal para falar aí de Fluminense e Lanús, jogo importantíssimo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, tá bom? Tchau, tchau, gente!